Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindo ou bem-vinda a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. No episódio de hoje, eu vou pagar a dívida que fiz com vocês. Há uns 2 episódios atrás, eu comentei sobre o horóscopo dos criminosos, que eu postei lá no Instagram, que era sobre os geminianos, porque estamos em gêmeos e blá 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 blá. E entre eles estava o brasileiro, assassino em série e geminiano Marcos Trigueiro. Marcos Trigueiro pode se parecer muito com uma versão brasileira do Ted Bundy. O cara era bonitão, era casado, era super dócil em casa com a esposa, tinha filhos e sequestrava, estuprava e assassinava mulheres no seu horário livre. Lobinho encapetado em pele de cordeiro. Talvez você conheça esse caso melhor pelo nome Maníaco de Contagem, ou o Maníaco do Industrial, que era a cidade e o bairro onde tudo aconteceu, lá em Minas Gerais. Mas, primeiramente, venho por meio deste deixar aqui meu descontento com esse nome, porque tá errado. Chamar um cara que tomou decisões totalmente conscientes de maníaco não faz sentido. Maníaco, por definição do dicionário Michaelis, é o que ou aquele que tem atitudes ou hábitos extravagantes, esquisitos e excêntricos, o que ou aquele que é obcecado por alguma coisa, que tem mania. Agora vamos lá. Quando você pensa numa pessoa assim, parece que essa mania, esse jeito é inconsciente, né? Até porque a definição de ser obcecado, né, obsessão, é o seguinte: perturbação causada por uma ideia fixa, involuntária, que leva o doente à execução de determinado ato. É um doente, é involuntário. Mas crimezeiros e crimezeiras não têm nada de involuntário nas atitudes do maníaco de contagem. Pelos depoimentos e entrevistas, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele pode ser uma pessoa com traumas infantis? Pode. Aliás, é. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Portanto, revogo esse nome de maníaco e proponho o seguinte: o assassino com saco de bosta. Eu sou muito criança, né? Desculpa. Mas vocês vão entender melhor, porque esse nome é perfeito para essa história. E também, né, já tira esse gostinho aí de chamar alguém de maníaco. Não, é um assassino com saco de bosta mesmo. A pesquisa desse episódio veio do jornal O Tempo, G1, Wikipédia, Freak TV, de entrevistas com o delegado Edson Moreira, do jornal Correio Brasiliense, e de reportagens do jornal da Record. Então bora? Vamos começar do começo? Os crimes pelos quais Marcos Antunes Trigueiro foi condenado aconteceram entre abril de 2009 e fevereiro de 2010. Então a gente está falando aqui de um período de 10 meses. Estamos em 17 de abril de 2009. A nossa primeira vítima é Ana Carolina Menezes Assunção. Ela era uma mulher de 27 anos que tinha um filho de 1 ano, mais ou menos, e era casada com William Chaves. Ela era comerciante e empresária. Ela tinha uma loja que tinha a mãe dela como sócia. Então, toda independente e tal, super legal. É uma pessoa querida, conhecida ali no bairro do Industrial, de Contagem. E aí, a Carol, como ela era chamada, né, pelos amigos e tal, saiu de casa por volta das 6 horas da tarde com o seu filho para buscar a mãe na loja, né, onde elas trabalhavam. Era um domingo, então a rua não estava muito movimentada, e por isso foi fácil quando a mãe de Carol viu o carro da filha passando na rua e não parou. Ele continuou indo em frente, o que não fazia sentido porque ela tinha ido buscar a mãe. Achando estranho, ela liga para William, o marido, e pergunta se Carol já tinha saído, se estava tudo bem, né? Sei lá, vai que ela viu o carro e se confundiu. Mas o marido disse que sim, que ela já tinha saído, era para estar chegando. Então agora os dois estão preocupados. O William liga para Carol e ela atende. Só que ela fala: tá tudo bem, amor, relaxa, tô dando uma volta no quarteirão. Mas lá no fundo, ele conseguia ouvir alguém mandando Carol desligar o telefone. Com a demora da Carol e já com essa suspeita atrás da orelha, né, pelo que ele ouviu, eles resolvem ligar para a polícia. Enquanto isso, Ana Carolina estava sendo obrigada a dirigir o seu carro
com quem ela achava que era um sequestrador. Mas era Marcos Trigueiro, o que era muito pior do que um sequestrador. Horas depois da polícia ser acionada pelo marido e pela mãe de Carol, o corpo dela é encontrado seminu no banco traseiro do seu carro, no bairro João Pinheiro, que é aproximadamente 10 quilômetros ali do bairro industrial, onde ela foi vista, passando com o carro ali na loja da mãe e tal. O carro dela estava perto da marginal da Via Expressa, em um local deserto e de pouca iluminação. A Carol tinha sido violentada e teria sido estrangulada por um cadarço de tênis. Os seus bens, dinheiro, carteira, o próprio carro é um bem, não foram levados. É óbvio que o carro não foi levado, mas estava tudo lá, menos o celular. O celular não estava lá. O seu filho de 1 ano foi encontrado nos braços da mãe, vivo. Ele estava dormindo e ele não tinha sido agredido. Então imagina o sadismo de Marcos ao, depois de estuprar e matar a Carol, colocar o bebê, que deve ter presenciado tudo, nos braços dela, trancar o carro, ligar o alarme e ir embora. Essa foi a primeira vítima. Bem, na verdade, a primeira desses casos, assim, que ele foi condenado inicialmente, Mas a gente já vai falar disso também. A segunda vítima foi Maria Helena Lopes Aguilar, que também era empresária, tinha 49 anos. O caso dela aconteceu no dia 17 de setembro de 2009, exatos 5 meses após a morte de Carol. A Maria Helena foi encontrada estrangulada dentro do próprio carro, na Rua das Trombetas, no Conjunto Califórnia. A rua também era um local afastado e de pouca iluminação. Então aí a gente já começa a ver uns padrões. A Maria Helena também foi estuprada e estrangulada, só que o dela aconteceu com um cinto de segurança do banco de trás do carro. De novo, todos os pertences da vítima estavam no lugar, menos o celular. Pouco menos de 2 meses depois, no dia 11 de novembro de 2009, um automóvel foi encontrado em uma estrada de terra que era... Vai, gente. O que era? Um local afastado e de pouca iluminação. Muito bem. No bairro industrial, em Contagem, próximo da casa de Marcos Trigueiro. Aqui a gente já vê que o cara começou a se acelerar, não esperou mais tanto tempo, cometeu o crime apenas em 2 meses e que também estava ficando mais preguiçoso, largou o carro da vítima no bairro dele, próximo da casa dele. Dentro do carro estava o corpo de Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, que era uma contadora de 35 anos. O marido de Edna, João Freitas, disse que por volta das 9 horas, ele achou estranho o fato da mulher ainda não ter chegado em casa. E antes dela vir para a casa do trabalho, ela iria passar na casa de uma amiga para pegar a filha, que era uma adolescente de 15 anos que tinha passado o dia lá. E apesar do João ligar no celular de Edna, ela não atendeu. O carro foi encontrado no dia seguinte, próximo à casa da vítima. Todos os pertences estavam no interior do carro, exceto o telefone celular. Exatamente. E mais um detalhe importante. O carro tinha vestígios de fezes. Chegamos no saco de bosta. Apesar de alguns jornais como o G1 mencionarem os vestígios de fezes, com essas palavras, em uma entrevista dada pelo delegado Edson Moreira, que investigou o caso na época, ele fala que estava inteiramente defecado com bosta por todo lado. E aí eu gosto mais desse jeito de se expressar. Mas é isso. Aquela era a cena do crime. E aí todo mundo já estava achando esquisito porque que mudou aqui com esse detalhe nojento a mais. Outra coisa, Edna tinha uma filha de 15 anos chamada Laiane Cordeiro. Ela deu a seguinte declaração em relação à morte da mãe, abre aspas. Minha mãe era uma pessoa tranquila, não foi vingança nem sequestro, só levaram o celular. Deixaram cartões e dinheiro. O que ainda não sabemos é a motivação do crime, mas sabemos que algum motivo o assassino tem. É um maníaco que busca sempre mulheres bonitas e bem-sucedidas. Fecha aspas.
Até aqui, eles ainda não tinham encontrado o corpo de Edna, tinham encontrado apenas o carro e dessa vez o corpo não estava no carro. O corpo de Edna foi encontrado no dia seguinte, se eu não me engano, ou logo em seguida, em outro bairro, numa estrada de terra. E aí eu vou chutar que era um lugar mal iluminado e afastado também. Ela tinha sido violentada e enforcada com o colar que usava. Então é isso. Uma menina de 15 anos conseguiu sacar que tinha um padrão aqui, que era um maníaco que estava em busca de certas coisas. E ela estava certa. Marcos Trigueiro pega mulheres empresárias, independentes financeiramente, que estão sozinhas em seus carros e utiliza de objetos à sua disposição para cometer o crime. Ele não tem uma arma de preferência, digamos assim. Ele usa o que está ali, um cadarço, um cinto de segurança, um colar. Parecem objetos muito simples e inofensivos, mas foi a arma do crime que ele escolheu. Nunca mais uso colares ou tênis que precisem de cadarços ou cinto de segurança. Vou arrancar tudo do carro. Não, gente, zoeira, galera, pelo amor de Deus. Cintos de segurança são muito importantes. Usem os cintos, tá? Era zoeira. Bom, a gente já vê que tem um padrão aqui e a polícia também viu. De acordo com o delegado Edson, a polícia já estava na trilha de um assassino em série de mulheres quando o caso da Edna aconteceu. A polícia também já estava seguindo os padrões do assassino e tentando se preparar para novos ataques. Por suspeitarem de um único criminoso nesses 3 casos, eles escolheram um DNA das amostras de sêmen, de cabelo e de tecido que tinham encontrado na vítima e na cena do crime. E, para a nossa não surpresa, eram todos da mesma pessoa. Ainda houveram mais 2 assassinatos que foram ligados posteriormente a Marcos Trigueiro. Um deles é o de Adna Feitor Porto, que era uma estudante de direito de 27 anos. Ela trabalhava em uma empresa de gesso e tinha saído de casa para atender um cliente quando ela foi atacada por Marcos Trigueiro. Ela deixou 2 filhos. O corpo de Adna foi encontrado em 27 de janeiro de 2009, uma data que faria dela a primeira vítima de Marcos. Ela já estava em um estado avançado de decomposição quando foi encontrado, tanto que foi preciso fazer exames de impressão digital para identificá-la. O seu carro foi encontrado no bairro do Barreiro de Baixo, no dia seguinte, dia 28 de janeiro, em um local afastado, com iluminação ruim. Outro caso que está relacionado também com o Marcos Trigueiro é o de Natália Cristina de Almeida Paiva, que era uma comerciante de 27 anos, e ela desapareceu em outubro de 2009. Ou seja, entre Maria Helena Lopes Aguilar, que foi em 17 de setembro, e o caso da Edna, que foi em novembro, 11 de novembro, a gente ainda tem esse em outubro. A Natália, ela desapareceu no bairro Lindéia, na região do Barreiro, e o seu corpo foi encontrado 22 dias depois em uma mata na região de Ribeirão das Neves. Porém, ele não foi identificado e foi enterrado como indigente. Somente 4 meses depois, a família reconheceu as roupas de Natália e o seu corpo foi exumado e realizado o reconhecimento da vítima. Entretanto, para essas 2 últimas vítimas, a Natália e a Adna, não houve confirmação de material genético, então eles não puderam ligar de imediato esses crimes ao Marcos Trigueiro. Nossa, desculpa, minha voz tá péssima hoje, peraí. Nada que um vinho não resolva. Vamos lá. Bom, e aí, depois que esses 5 casos já tinham acontecido, entra uma personagem muito foda nessa história, a incrível e única Ilana Casoy. Ela disponibilizou métodos de investigação específicos para casos de assassinatos em série, que é a especialidade dela, como tipos de entrevistas para fazer com testemunhas e familiares das vítimas, checklist das evidências, enfim, vários esquemas, e depois ela mapeou todos os assaltantes e estupradores ali da região de Contagem. Ao cruzar os dados com um retrato falado que eles tinham conseguido, teve uma pessoa que viu
um homem abordando o carro de uma das vítimas e fez uma descrição. Um homem ou uma mulher, não sei. Fez a descrição lá, tinha um retrato falado, tinha esse checklist, fez o background check de todo mundo ali. E eles conseguiram chegar em 3 suspeitos principais e entre eles estava Trigueiro. Aí, eles fizeram aquela pesquisa básica sobre o suspeito, né? Ficaram de tocaia, vendo a rotina dele e tal, e puxaram os antecedentes criminais. E aí, meus queridos, é quando o bagulho ficou feio pro lado do Marcos Trigueiro. Sua vida criminosa tinha começado em 2004, até onde se sabe, onde ele foi acusado de ter participado da morte de um taxista e policial aposentado chamado Odilon Eustáquio Ribeiro, na cidade de Betim, que fica bem ao lado de Contagem. O taxista estava deixando a esposa, que trabalhava no hospital regional, estava deixando ela no trabalho, e Marcos Trigueiro teria entrado no táxi como um passageiro, junto com outros 2 homens. Foi aí que anunciaram que aquilo era um assalto. Odilon pegou a carteira, mas como ele era um policial aposentado, ele estava ali, né? Tinha carteira de policial. E os assaltantes, quando viram, atiraram nele. Marcos, ele foi preso em flagrante por esse crime, mas 1 mês depois, ele conseguiu um alvará de soltura. Em 2005, ele voltou a ser preso e 8 meses depois, ele fugiu da cadeia. Tipo, o cara não quer parar. Em 2006, ele foi recapturado e 2 anos depois, em 2008, conseguiu liberdade condicional. Tipo, caralho, mano. Se tivessem conseguido manter o Marcos preso como ele deveria ter ficado, por um assassinato que ele foi pego ali na hora, eles poderiam ter poupado a vida de 5 mulheres. 5 mães, 5 esposas, 5 estudantes, 5 empresárias, 5 filhas, 5 pessoas com sonhos, sabe? Tipo, cacete. O cara mata, foge da cadeia, tem soltura, vai de novo, volta, vai, volta, vai, volta. É solto em 2008, o que acontece? 1 ano depois, o caos instalado em Contagem, né? Mas calma, respira, porque não é só isso, não acabou, tem mais. Lembra que a esposa de Odilon, o taxista, trabalhava no hospital? Pois bem, o Marcos, ele se envolveu num tiroteio, porque, né, não basta, tem que ter um tiroteio. Ele levou um tiro e ele foi levado para o hospital. E adivinha só quem deu de cara com ele lá? A viúva de Odilon. Imagina você ter que atender um paciente e aí quando você olha, você reconhece que ele é o assassino do seu marido. Imagina essa sensação. Eu não sei nem dizer, deve ser indescritível passar por uma situação dessa. Aliás, depois do encontro, precisaram tirar a viúva do hospital, porque ela ficou extremamente abalada, deu um afastamento ali, porque ela não queria mais voltar ali. Isso é tipo o cúmulo de não ter justiça. É o cúmulo. Aliás, foi aí, falando de cúmulo, foi aí que ele ganhou a bolsa de colostomia. Para quem não sabe, é uma bolsa que recolhe as fezes diretamente do intestino quando tem algum problema, né? Que nem a que o Bolsonaro teve que usar pela facada, sabe? E aí, por isso, gente, que ele é o assassino com bolsa de bosta. É o nome perfeito, é o nome perfeito. Então, foi no hospital, onde a esposa de uma das vítimas dele trabalhava, que ele conseguiu a bolsa de bosta dele. Mas voltando à ficha criminal do cara, o Marcos Trigueiro, ele ainda foi suspeito, acusado e interrogado pela morte da sua enteada, que tinha apenas... E agora, senta, gente, senta, que vai ser pesado. A enteada tinha apenas 3 meses de idade quando morreu. Ela foi, diz, né, que ela foi jogada contra uma parede e que aí se fraturaram os ossos do tórax ou algo do tipo e ela veio a óbito. Ele era a única pessoa que estava na casa quando isso aconteceu, mas ele não foi preso por isso. Já não bastasse, ele também foi investigado pelo assassinato do seu tio, irmão do seu pai, Antônio Trigueiros, que levou um tiro no peito aos 50 anos, em 2002. O crime foi no bairro Parque São João
E o Marcos Trigueiro, ele tinha 22 anos na época e morava com esse tio. Aparentemente eram só os dois na casa. E o assassino ainda matou o cachorro da vítima. Então, além de atirar no tio de Marcos Trigueiro, atiraram no cachorro dele. E levaram um aparelho de TV que tinha na casa. E ninguém sabe o que aconteceu com R$25 mil que Antônio tinha recebido de indenização de uma empresa. Muito suspeito, ele também foi investigado por isso, mas não deu em nada. Acharam que era só isso? Não, ainda falta mais um crime para a conta de Marcos Trigueiro. A ficha criminal desse cara é tipo que nem Instagram, sabe? Que você vai scrollando para baixo, scrollando e nunca acaba, sempre tem mais alguma coisa. Ele foi suspeito de ter assassinado um agiota, dono de uma pizzaria, e, para fechar, pelo menos 2 mulheres procuraram a polícia para acusar Marcos de estupro. Uma delas conta que o ataque aconteceu em 1997. E, assim, é muito preocupante essa data, porque mostra que Marcos, ele estava na ativa há mais de 10 anos antes de realmente ser procurado como um serial killer, como o assassino com bolsa de bosta. E se nessa década eu te contar que aconteceram casos de estupro e assassinato na mesma região que continuam sem solução, você acredita? Pois tem. Entre 1999 e 2001, a polícia investigava o caso de 18 mulheres mortas na região onde Marcos Trigueiro trabalhava como motorista. Se eu não me engano, era motorista de uma lotação, ou trabalhava nessa lotação. E tinham 18 mulheres mortas naquela região, em lugares mal iluminados e afastados. Mas nada foi comprovado, mas fica aí a suspeita para Marcos. Bom, tudo isso colocou o Marcos Trigueiro no topo da lista da polícia. E aí, uma coisa curiosa aconteceu. Os celulares da vítima, que haviam sumido, foram rastreados pela polícia. Eu acho que, se eu não me engano, o Edson Moreira, o delegado, fala que foi através do e-mail que estava linkado ao celular dessas vítimas. Eles foram usados. E adivinha onde eles foram usados? Na casa de Marcos Trigueiro. Um celular estava em posse da esposa dele, se eu não me engano, era o celular de Edna. 2 celulares haviam sido queimados e os outros 2 estavam com Marcos. O interessante é notar que, sabendo que a polícia estava no seu pé, ele tentou queimar os celulares, acabar com a evidência. E como ele sabia que estavam no pé dele? Você me pergunta. Bem, uma matéria do Correio Brasiliense afirma que Marcos possivelmente voltava à cena do crime. Meu, isso é muito, muito típico de assassino, né? Assassino em série. Quer ter um troféu, que no caso eram os celulares, quer voltar na cena do crime para ter aquela sensação. É uma coisa muito doida. A Polícia Civil apurou que ele chegou a retornar a alguns locais onde ele tinha abandonado os carros das vítimas para acompanhar o trabalho da perícia. Ele se infiltrava na multidão de curiosos e ficava lá, olhando, de tocaia. Algumas fotografias feitas pelos peritos, né, que também costumam fazer imagens ali do ambiente, uma panorâmica para analisar tudo, dizem que ele apareceu nessas fotografias. Há informações, inclusive, de que Marcos Antunes apareceu em algumas imagens de TV que também estavam fazendo ali a cobertura do caso, mas isso é só blá blá blá, não achei nada que comprove. Mas no caso da Edna, que o carro dela foi deixado próximo à casa de Marcos Trigueiro, os moradores do bairro garantem que ele acompanhou o tempo todo a perícia do veículo, testemunhando, inclusive, o desespero da família da vítima, porque eles ainda não sabiam que Edna estava morta, né? O carro foi encontrado antes e o corpo só foi encontrado depois, então ele estava ali olhando e observando o sofrimento da família. É muito macabro, tipo, muito. A gente sempre vê em filme que é provável que o assassino esteja próximo, que vá no funeral das vítimas, né? Sempre pra ficar de olho no funeral, que pode aparecer. Mas, tipo, na vida real o cara tá ali, no bairro, vendo o movimento da polícia. É um demoninho mesmo, né? Bom, com a prova dos celulares sendo usadas na residência de Trigueiro
E com ele sendo já um suspeito na lista, com o perfil dele traçado e tudo mais, tudo fazia sentido que era ele. E além de fazer sentido, óbvio, a prova do celular foi tipo, acabou pra você. Em 24 de fevereiro de 2010, a polícia vai até a residência para prendê-lo. Quem atende a porta é a sua esposa, Rose, que diz que ele não estava. A polícia, porém, ignorou, entrou na casa para ver com os próprios olhos. E o que os próprios olhos viram foi Marcos Antunes Trigueiro, de 31 anos, escondido embaixo da cama. A polícia já estava meio que convencida que tinha sido Marcos, por todas as circunstâncias que eu acabei de falar, mas quando viram a sua bolsa de colostomia, na hora, lembraram do carro esmerdeado de Edna e ficaram mais certos ainda que estavam com o cara certo. Marcos e a esposa são levados para a delegacia para serem interrogados. A esposa era liberada, porque ela afirmou que não sabia dos assassinatos, não tinha nada a ver com o crime, e realmente não tinha prova absolutamente nenhuma que ligava ela a nada. Aliás, ela testemunhou sobre Marcos e ela fala que ele era uma pessoa muito dócil, muito carinhoso dentro de casa, que ajudava com os afazeres e tudo mais. Um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, né? Mas eu tenho uma dúvida. Porque não é possível que você esconde seu marido embaixo da cama e mente pra polícia que ele não tá, se você não tá sabendo de alguma coisa. Ou, não sei, desespero ali na hora, tipo, amor, fala que eu não tô, e sai correndo e ela só fez, não sei, mas é estranho. Mas ela tá liberada, é isso aí, tá tudo certo, não tem nada contra ela mesmo. Bom, Marcos, por outro lado, forneceu material para a realização de um exame de DNA e, claro que bateu com o das 3 vítimas. Então, depois disso, depois do DNA, ele começou a confessar os seus crimes. A prisão de Marcos Trigueiro, ela foi meio inesperada para algumas pessoas que o conheciam. Ele era um pintor desempregado, ele fazia bicos, até mesmo de motorista, e uma das empresárias que já havia contratado ele falou em entrevista que jamais suspeitara de nada, que ele era uma pessoa tímida, quieta, trabalhava bem, e ela nunca duvidou da índole dele. A única coisa de estranho que ela via nele é que ele nunca falava olhando olho no olho. Imagina que agonia falar com uma pessoa que não te olha na cara. Isso foi uma coisa que o irmão de Marcos também falou, que ele era tímido, né? Falou que ele não tinha muitos amigos, que ele passava muito tempo jogando videogame, de boas em casa. Mas mesmo com essa personalidade tão retraída, tão introvertida, ele tinha um certo jeito com as mulheres. Não sei se era um jeito ou se ele atraía mesmo, porque ele era um cara bonitão, quieto, atencioso. E ele chegou a ter vários relacionamentos, ele se casou 3 vezes e ele é pai de 5 filhos. E uma das ex-mulheres de Marcos o elogiou no depoimento, disse que a separação aconteceu porque ela era muito mais velha que ele e porque ele era romântico demais. Você imagina você ser um policial que tá colhendo um depoimento para incriminar um cara um estuprador e matador em série, e a mulher vem falar que ele era romântico demais. É incrível. A infância de Marcos, ela não foi nada fácil. Ele cresceu em um lar onde o pai era abusivo, batia na mãe, que era uma alcoólatra, e ele e o seu irmão também acabavam entrando na cintada, e a mãe dele acabou fugindo de casa, largando os filhos com o pai. E aí o pai descontou toda essa raiva nas crianças. O Marcos, ele afirma que o pai esquentava ferramentas e batia neles com ela, incluindo nas genitais. Então, assim, um ambiente extremamente tóxico e traumático para uma criança. Já na adolescência, o pai de Marcos, ele era caminhoneiro, ele acabou se casando com uma mulher de outra cidade e se mudou para lá, largando os filhos sozinhos. Então, eles foram realmente abandonados. Marcos, ele é o filho mais velho de 3, Marcos, Alexandre e Viviane. O Marcos acabou vivendo na casa de parentes, então eles eram meio que, sabe, jogados pra lá e pra cá. Não, agora fica com o tio, agora fica com a tia, agora fica com fulano, com ciclano. E
foi assim, né? Pulando de galho em galho, e foi assim que ele foi parar na casa daquele tio que foi assassinado. A mãe de Marcos, que abandonou quando ele era garoto, parece que nunca mais voltou a criar ou ajudar os meninos. Aliás, ela deu uma entrevista quando o Marcos foi preso, falando que ele era inocente, o filhinho dela nunca faria isso, que ela criou ele com muito amor. Só que ela não consegue terminar a entrevista porque a sua irmã e mãe, a tia e a avó de Marcos, começam a falar super alto no fundo que ela é uma bêbada que nunca criou ninguém, que abandonou os meninos. Então, assim, essa entrevista tá no YouTube, um grande vexame na TV, que não deixou a mãe terminar nada, de falar nada. E ainda mostrou muito da personalidade dela. Enfim, tá no YouTube, pra quem quiser ver. E aí, os psiquiatras do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, com todo esse histórico, eles estavam trabalhando com a possibilidade de que a escolha das vítimas de Marcos era motivada pela semelhança física com a mãe do suspeito. Todas elas eram mulheres com os cabelos escuros e com uma certa semelhança física mesmo. Uma outra possível motivação foi um trauma que ele sofreu em 2005, que foi exatamente quando ele foi baleado e teve que colocar a bolsa de colostomia. E aí, uma das teses é que os estupros seriam uma forma de compensar um complexo de inferioridade. Ai, gente do céu, sério. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Ai, estou me sentindo inferior hoje. Minha estima está baixa. Vão ali estuprar alguém. Tipo, como assim? Como assim? É ridículo, é ridículo. E tem uma coisa que me deixou assim, sabe quando você lê um negócio e você segura, aguenta? Porque a defesa dele falou que o intuito dele não era matar ninguém. Era só desmaiar as vítimas. Tipo, desculpa, né, moço? Não dá. Não dá. Bom, ainda bem que o Marcos Trigueiro, ele foi julgado e ele foi condenado pelos crimes que ele cometeu. Ele passou por 5 condenações, sendo que a última dela aconteceu em 2018. Ele confessou aos 5 assassinatos, mesmo aquelas vítimas que não tinham as provas de DNA. Ele confessou ter assassinado essas mulheres também. E as penas das condenações dele somam mais de 160 anos de prisão. O que seria ótimo, né? Ele ficar 160 anos na prisão. Mas a gente sabe, a gente já tá careca de saber que isso não acontece no Brasil, porque o máximo que alguém fica na prisão aqui são 30 anos. Isso quer dizer que quando Marcos tiver lá os seus 61 anos, ele pode estar livre, leve e solto pelo mundo. Bom, segundo a assessoria da Justiça Mineira, foram aceitas todas as qualificadoras no crime contra as vítimas dele, que eram motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de garantir a impunidade de crime anterior, que no caso ele matava para, na verdade, ocultar o fato de que ele estuprou as mulheres. O juiz José Honório Rezende, que foi quem julgou tudo isso, considerou a personalidade de Marcos Trigueiro como cruel e perversa. O Marcos, ele está encarcerado na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, em Minas Gerais, e de acordo com a Polícia Civil, ele só terá direito a pedir progressão do regime, ou seja, passar de regime fechado para semiaberto, no ano de 2021. E um outro detalhe é que ele realizou a cirurgia para a remoção da bolsa de colostomia na prisão. Portanto, ele não a utiliza mais, mas eu acho que ainda vale o nome que eu sugeri, tá? Assassino da bolsa de bosta. Muito bom. Ninguém vai querer ser assassino se a gente botar nomes assim. E não tô zoando outras pessoas que têm bolsa de colostomia, porque eu sei que é foda. Eu só tô zoando ele mesmo, tá? Porque ele merece. Ele merece ser zoado. Pra fechar, rolou uma fake news uns tempos atrás de que o Marcos Trigueiro estava solto durante o indulto de Natal e estava dirigindo Uber. Gente, é mentira. Ele não tem direito a sair da prisão nem por indulto de Natal, porque os crimes que ele cometeu foram considerados hediondos. Então, na verdade, ele só pode ter qualquer tipo de benefício depois de 10 anos
que ele está preso. Ou seja, 2021. Então se prepare para preocupar a partir do ano que vem, que um serzinho desse, demôniozinho desse, pode entrar em regime semiaberto. E para fechar, ainda um dado interessante sobre a vida de preso de Marcos Trigueiro. Ele tem várias admiradoras que enviam cartas de amor para a prisão. O advogado de Trigueiro chegou a falar em uma reportagem o seguinte, abre aspas, meu cliente é um homem bonito, isso atrai muitas mulheres. Elas escrevem falando que se apaixonaram e que querem se casar com ele. Fecha aspas. Entretanto, o advogado ele afirma que Trigueiro é fiel à sua mulher. Gente, esse cara tá muito de zoeira, não é possível. O advogado fala que ele é fiel à sua mulher e não aceita as cartas. E ele ainda tem a cara de pau de complementar que, tirando os estupros, ele nunca traiu a esposa. Mas que porra é essa? Tá muito de brincation with me. Mano, não é possível que esse ser tá falando sério. Bom, eu não encontrei nada sobre um divórcio do Trigueiro com a Rose, com a esposa dele. Talvez eles ainda estejam juntos, eu não sei. Aliás, o que eu sei é que ela visitou ele na cadeia, mas ela foi muito hostilizada por mulheres de outros presos que estavam lá. Ela foi ameaçada, queria apanhar e tal. E ela reclamou que não tem mais privacidade, que não consegue emprego, que não consegue criar os filhos. Então, assim, de certa forma, se ela realmente não sabia nada dos crimes e tem zero envolvimento, ela também é uma vítima dele, né? A vida para ela nunca mais vai ser a mesma. Ela sempre vai ser a esposa do maníaco de contagem, do assassino de bolsa de bosta. Mas aí, né, parece que não teve divórcio. Então eu não sei, não tem como entender. Enfim, mas sério, me choca muito as cartas para os assassinos. Eu sei que o Marcos Trigueiro não é o único que recebe a maioria desses casos que ficam famosos, desses assassinos que ganham muita repercussão. Principalmente se tem um rostinho bonitinho, que nem o do Trigueiro, é papum, é carta atrás de carta. E eu só fico pensando, gente, cadê os pais e mães dessas mulheres para ensinar para elas que beleza não é tudo, que não é legal se apaixonar por um criminoso? Ai, meu Deus! Porque, sério, mandar carta apaixonada para um cara que estuprou e matou 5 mulheres é um pouco demais, né? O Tinder tá tão ruim assim? Não é possível. Bom, para não terminar esse episódio com essa minha indignação, na verdade eu queria terminar com uma luz no fim do túnel de tudo isso. Em 2012, os familiares das vítimas do assassino com o saco de bosta, assim como famílias das milhares de mulheres estupradas e assassinadas a cada ano no Brasil, eles se organizaram para apoiar a criação de uma lei que determina que condenados por crimes hediondos, que são crimes muito violentos, sejam inclusos em um banco de dados de DNA com abrangência nacional. Com uma ferramenta dessas, um sistema desses, se isso já estivesse funcionando em 2009, a vida de 4 mulheres teriam sido poupadas, porque o DNA do Marcos Trigueiro já estaria nesse sistema e assim que colhessem o DNA da primeira vítima, ele já seria acusado, preso, cadeia, pronto, acabou, 4 pessoas vivas, 4 famílias felizes. Em maio de 2012, quando as famílias saíram para apoiar essa lei, a lei ela foi sancionada pela nossa então presidenta Dilma Rousseff e, a partir daí, fica obrigada a identificação genética de condenados por crimes violentos, tornando a identificação de crimes cometidos por pessoas reincidentes mais fáceis e mais rápidas de serem solucionadas. No ano passado, ou seja, 7 anos após a sanção dessa lei e o início desse banco de dados, o Ministério da Justiça anunciou que a meta de coleta de DNA havia sido superada e que já contavam com 67 mil presos condenados
identificados nesse banco de dados. Então, se qualquer um desses 67 mil pessoas comete um crime e deixa DNA, eles podem ser facilmente encontrados. A ideia é que até 2022, todos os presos condenados por crimes hediondos tenham os seus dados coletados no Banco Nacional de Perfis Genéticos do Brasil. Eu gostei muito desse nome. E é por isso que eu agradeço a todas as famílias de vítimas que, em meio a tanta dor e tanta luta, conseguiram lutar para colocar um sistema como esses no ar, que nos dá um pouquinho mais de segurança e de tranquilidade que a justiça poderá realmente ser cumprida e ser cumprida a tempo, né? Para evitar. Aliás, o Marcos era uma evitamento que podia ter acontecido quando ele matou o taxista, né? Pronto, acabou, não libera mais o cara. Mas sabemos como é nossa pátria amada Brasil. E com isso, chegamos ao fim do caso do assassino com o saco de bosta. Tá bom. Talvez o nome não seja tão legal, pode ser maníaco de contagem, ou só Marcos Trigueiro, né? Ele é um ser humano que tem nome e não precisa de apelidinho de vilão. Eu gostei de terminar o podcast assim, com uma notícia positiva desse mundo de crime. Às vezes tem males que podem ser usados de alguma forma para coisas boas que vão ajudar outras pessoas, né? O que vocês acharam? Bora conversar sobre esse caso marcante lá no Instagram. Aliás, não esqueçam que amanhã eu posto as imagens desse caso no @cafécomcrime lá no Instagram. E aí vocês me falam se vocês acham o Marcos realmente bonitão ou não. Mas foda-se, porque o que importa é que todo mundo concorda que ele com certeza era o próprio Satanás com aquela ficha criminal infindável e a crueldade em que ele premeditava e cometia os seus crimes. Bom, até a próxima quarta, pessoal. E lembrem-se, quem puder, fique em casa, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!